Põe aí, por gentileza, o slide. Amém. Ele ficou meio que em 3D, né? Mas, amém. Vamos lá. Essa é a palavra que nós vamos ministrar nessa manhã. João 5,19. E ela diz assim: então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho faz também. Jesus ele falava dele próprio. Jesus falava da relação que ele tinha com o Pai, da relação dele com Deus. E ele nos dizia que ele fazia somente aquilo que ele havia visto o seu Pai fazer. Ou seja, nós estamos tratando aqui de Jesus Cristo, de Deus, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho. E Jesus Cristo, na condição de Deus, ele compreendia que tudo que ele fazia é porque ele havia visto Deus também fazer. Então é importante que nós tenhamos o entendimento de que nós, na condição de pais, somos o que para os nossos filhos? Exemplos. Tudo o que nós fizermos, o nosso filho também fará. Eu gosto de jogar futebol. Vou lá para a quadra, vou lá para o campo de futebol e levo meu filho comigo. Se no futebol eu sou um camarada destemperado, se eu sou um indivíduo que briga, se no futebol eu sou desleal, se no futebol eu sou um camarada que não acata as decisões do juiz, o meu filho vai ser igual. Se no trânsito eu sou um homem destemperado, se no trânsito eu sou um homem que não tenho paciência, e o meu filho andando comigo, ele me vê fazendo gestos, me vê brigando, o meu filho vai fazer igual. Se o meu filho me ver maltratando a minha esposa, se o meu filho me ver destratando a minha esposa, se o meu filho ver que eu não tenho respeito pela minha esposa, o meu filho vai fazer igual. É importante que nós tenhamos o entendimento do seguinte: a mãe para o filho, ela sempre vai ser sinal de amor, de carinho, de cuidado, de zelo. O filho, quando quer colo, ele não quer o colo do pai, ele quer o colo da mãe, porque a mãe é doce. Esse nome é doce. Mãe é um nome doce. Agora no homem, o filho espera o quê? Segurança. Do homem, o filho espera o quê? Exemplo. Do homem, o filho espera o quê? Que ele seja um poço de virtudes. Eu tenho o prazer de ter meu pai tem 75 anos. Eu já contei essa história aqui inúmeras vezes, mas eu era menino, tinha lá 9, 10 anos. Eu morava em São Paulo e meu pai trabalhava em São Paulo. E nós saímos de casa aos sábados, ele me levava para trabalhar com ele. E nós saímos de casa 4h30 da manhã para pegar o trem, para ir trabalhar. E eu morava a uns 3 quilômetros da estação. E meu pai levantava, se jogava dentro da roupa, tomava um cafezinho preto e saía correndo. E eu fazia igual, porque eu achava que tinha que fazer igual. E meu pai tinha umas pernas compridas, ele andava, aquele passão, e eu correndo atrás dele, porque eu era pequenininho. E eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Eu olhava para o meu pai assim, eu falava: não, esse cara é o cara, é ele. E a gente descia correndo no morro para pegar o trem. Quando chegava no trem, era 1h30 de viagem até São Paulo, e eu viajava no colo dele. E aquilo para mim era assim, a coisa mais importante do mundo. Então nós somos essas pessoas para os nossos filhos, para as nossas filhas. As filhas, elas olham para o pai e elas querem um marido igual. Elas querem ter um marido igual. O pai é o cara mais lindo do mundo, é o camarada mais forte, é o mais alto, é o mais inteligente, é o melhor jogador de futebol, é o melhor motorista. E é isso que nós representamos. Então eu quero aqui soltar um vídeo. Alexandre, solta o primeiro vídeo para mim, por gentileza. Saulinha, apaga as luzes aqui, por favor. Preste bastante atenção nesse vídeo, porque ele vai nos ensinar algumas coisas.
Amém. Veja que aí são pais e mães, mas são exemplos. Vocês viram que subia a escada rolante uma mãe com uma menina? Pode deixar apagado que nós temos mais vídeos aqui. E a mãe fumando e a menina fumando. O pai andando com o filho pela rua com uma latinha na mão, cada um com uma latinha na mão. O pai jogou a latinha, o filho jogou a latinha. Na hora em que o pai estava agredindo a mãe, quando terminou aqui a cena, o filho estava junto agredindo a mãe. Nós somos exemplo. Solta o outro vídeo para mim, Alexandre, por favor. Vocês conseguem ler? Dá para ler, né? Mas eu estou te observando. Observando as coisas que você faz. Observando com você como você trata as pessoas. O modo como você trata a mim, a minha mãe e a minha irmã. O modo como você vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para a minha família, a sua ética no trabalho estará na minha mente. O tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que lutarei com minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer, mas me recordarei de como você defendia aquilo que era correto, mesmo quando você podia ter olhado para o outro lado. Algumas das escolhas que você está fazendo, eu também farei. Por favor, não tenha medo de me mostrar seu fracasso, de mostrar os seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está ouvindo? Eu estou observando.
observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. Eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho, me mostrar como viver uma vida que não é segura, mas é boa. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Vocês viram que coisa interessante? Na hora em que o pai, ao sair do estacionamento, ele bate o carro, bate no carro do lado, ele sai do seu carro. Pode deixar, tem mais um, Saulinho, pode deixar, peraí. Ele sai do carro e deixa um bilhete, porque o dono do outro carro não estava lá, e deixa um bilhete dizendo onde encontrá-lo. E o filho, com certeza, fará igual. Solta o último vídeo para mim, Alexandre. Esse aqui é bem curtinho, esse é bem rapidinho. Pode acender, Saul. Você sabe por que o filho ele foi buscar as flores como o pai foi buscar? Porque ele tem orgulho de ser igual ao pai dele. O seu filho, a sua filha, pai, tem orgulho de ser igual a você. O seu filho e a sua filha te imitam porque eles querem ser iguais a você. Jesus Cristo, quando disse que só fazia aquilo que ele viu o próprio Pai fazer, é porque ele quer ser igual em virtude, em qualidades, porque Deus é o modelo e você, pai, é o modelo para o seu filho. Nós não somos aqueles que simplesmente geraram vida. Nós somos aqueles que conduzem a vida. Eu esse ano completo 50 anos, e meu pai tem 75. Até hoje eu ando como meu pai anda. Eu faço o que o meu pai faz. Eu tenho orgulho de olhar para aquele homem e dizer: eu sou igual ao meu pai. Um homem cheio de virtudes, um homem que nunca teve medo de mostrar seus erros, pelo contrário, eu vi muitos erros do meu pai, mas um homem que sempre me ensinou, mesmo sem palavras, aquilo que eu deveria ser como homem. E eu me orgulho hoje de, aos 50 anos, poder ser como meu pai. Então, nós temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. Nós nunca seremos, eu até brinco na minha casa, porque vez ou outra chegam para mim e falam: pai, eu te amo, porque normalmente eu chego mais carrancudo, mais... É normal, infelizmente é normal, não deveria ser, mas é. Aí um dos chegam para mim e falam: eu te amo. Aí eu falo: poxa, pelo menos alguém me ama nessa casa, né? Porque a mãe é doce. A mãe é doce. Aí eu digo: alguém me ama nessa casa, brincando com eles. Mas ao longo de tantos anos que nós estamos juntos, nosso casamento, a Rosana veio de um primeiro casamento, eu estou aqui com a Juliana, que é a filha do meio, que não é filha biológica, mas eu tenho certeza que
mesmo vendo os meus erros todos, eu tenho sido um exemplo para a vida dela. Eu acho que esse é o nosso papel. Então eu quero falar mais 2 minutinhos sobre caráter, honestidade e virtude. Mas eu quero começar aqui com a virtude. A virtude, segundo Aristóteles, ela não existe virtude inata. Tudo que nós temos é adquirido pela repetição dos atos, que gera o costume. E esses atos, para gerarem as virtudes, não devem desviar-se nem por defeito, nem por excesso, pois a virtude consiste na justa medida, longe dos dois extremos. A virtude, nós não implantamos virtude nos nossos filhos, mas nós moldamos as virtudes que os nossos filhos podem ter. Então, o que eu quero te dizer nessa manhã, Pai, o que eu quero falar com você nessa manhã, Pai, é que essas crianças que estão aqui correndo hoje, brincando igual nós chegamos aqui, elas vão continuar olhando para você. E todas as virtudes que elas tiverem, todas as qualidades que seus filhos tiverem, e todos os defeitos que seus filhos tiverem, vão vir dos nossos exemplos. Do exemplo do pai. Eu olhava para o meu pai é mais baixo que eu. Mas quando eu era criança, eu olhava para o meu pai e eu via um homem que, assim, eu não conseguia enxergar a altura dele. Para mim, ele era o cara mais alto do mundo. Eu olhava para cima para ele e eu achava aquilo maravilhoso. Nós sempre tivemos uma vida muito simples. A minha vida sempre foi muito simples, como eu acho que é da maioria de vocês aqui. Eu cresci num bairro que eu fui ter água encanada, esgoto encanado, luz elétrica com 20 e tantos anos de idade. Eu já era um homem, eu tinha 23 anos quando eu fui ver. A água era água de poço, a gente puxava a água do poço. Quando chegava em época de chuva, que a fossa enchia, a gente tinha que tirar a tampa da fossa e tirar aquilo tudo no balde e jogar para o meio da rua. Mas aquilo não me afetava, porque eu tinha na minha vida o exemplo. Eu tinha na minha vida o exemplo. Então eu quero desejar a você neste Dia dos Pais. Quero te dizer a você, pai, da importância do seu papel com o seu filho, da importância da formação cristã do seu filho, da formação cristã do seu filho. Não é da formação religiosa. A religião não salva ninguém, mas da fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida e da vida do seu filho. Você, pai, é um exemplo. E você, mãe, a Bíblia diz que a mulher sábia é aquela que edifica o lar. Você, mãe, seja aquela que esteja orando pelo seu marido, seja aquela que respeite o seu marido, seja aquela que ame o seu marido, seja aquela que compreenda o seu marido. Nós homens normalmente não somos muito carinhosos, nós homens normalmente não somos muito afetuosos, nós homens somos mais práticos, nós tratamos as coisas de forma mais prática e as mulheres tratam as coisas de forma mais carinhosa. Mas este é o fiel da balança, para que os nossos filhos possam compreender como deve ser feito. Amém? Agora eu queria que os homens ficassem aí sentados e as mulheres de pé ao redor dos seus maridos, impondo as mãos sobre a cabeça dele. Nós vamos orar pelos pais. Coloque a mão sobre a cabeça do seu marido, coloque a mão sobre a cabeça do seu pai.